Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos, irmãos e irmãs, para mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Nesta terça-feira, dia 10 de fevereiro, a Igreja nos convida a celebrar Santa Escolástica, ela que é irmã de São Bento. Então vamos celebrar esta grande santa também da nossa Igreja, pedir a sua intercessão para que nós também possamos nos abrir à graça de Deus e alcançar a graça da santidade em nossa vida. O Evangelho desta terça-feira é retirado de Marcos, capítulo 7, versículos 1 ao 13. Vamos ouvir. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é córbon, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus expõe com energia, ferindo-se a grande tradição dos profetas. Qual a verdadeira religião, verdadeiro culto? É interior, é proximidade do coração. Esse é o verdadeiro culto. Proximidade do coração em relação a Deus, é observância do seu mandamento, é realização autêntica de sua palavra. Não é cumprir simplesmente preceitos. A Igreja Católica nos ensina que nós precisamos, sim, respeitar as Escrituras, respeitar a tradição, e respeitar o magistério. Nossa fé católica ela se sustenta a partir desse tripé. A palavra de Deus, a tradição e o magistério. Mas nós não podemos desvincular uma coisa da outra. Pegar uma coisa isolada e agora eu vou seguir a tradição. Agora eu vou seguir o magistério. Agora eu vou seguir a palavra. São três coisas que andam juntas, elas precisam se completar. Se elas não se completam, alguma delas não está de acordo com a vontade de Deus. Pode estar o erro no magistério? Pode. Pode estar o erro na tradição? Pode. Então nós precisamos desse entendimento que está em comunhão.
Todos precisam estar olhando para o mesmo lado, não em conflito, não se contradizendo. Aqui nós vemos que Jesus critica, inclusive os judeus e os fariseus, porque eles estavam olhando simplesmente para a tradição, anulando a palavra. Não se pode anular a palavra. A tradição e a palavra e o magistério precisam caminhar juntos. Caso contrário, nós estamos deturpando, nós estamos deixando de seguir o que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Parece difícil, mas quando a gente complica as coisas, ao invés de resolver um problema, nós estamos criando outros. A vida em Deus, ela é pela simplicidade, por aquilo que é o normal da vida, é o natural da vida. Quando a gente distorce as coisas, achando que a vida é muito mais complexa, que a gente não quer seguir algumas coisas, e aí a gente vai colocando empecilhos, isso só nos afasta de Deus. Faça aquilo que é natural. O que é natural para você? O que é natural para um cristão? Natural para um cristão é fazer a sua oração, ter uma vida de leitura espiritual, ter a sua devoção, cuidar com as atitudes, cuidar com aquilo que se fala. Isso é natural de um cristão e nós não estamos fazendo nada de extraordinário. Faça aquilo que é o natural, aquilo que é o simples, na sua relação com Deus e na sua relação com as pessoas. E aí nós estamos conseguindo colocar em prática a palavra. Viver em família, honrar o pai e a mãe, como diz o texto. Respeitar todas as pessoas, porque nós somos filhos de Deus, que é Pai. Então, o respeito, a harmonia nos ambientes onde a gente vive, seriedade naquilo que nós fazemos, nos nossos trabalhos, na administração, enfim. Faça aquilo que é natural para um cristão e você estará no caminho certo. Que as bênçãos de Deus estejam em nosso coração, em nossa vida, para que nós possamos fazer um discernimento sempre correto de cada coisa que nós iremos fazer ao longo desta terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos eu desejo uma terça-feira de muita paz e muitas bênçãos e até o próximo momento de oração.